Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Pensa só, e se fosse possível usar a ciência para criar um mundo perfeito? Um lugar projetado para a felicidade de todo mundo? Pois é, hoje a gente vai fundo numa das ideias mais polêmicas sobre isso, o livro de B.F. Skinner, de 1948, Walden 2. Olha, quando esse livro saiu, foi um barulho danado. Imagina só, o mundo tinha acabado de sair da Segunda Guerra, todo mundo com medo de regimes totalitários, né? Aí chega essa ideia de uma sociedade controlada pela ciência, para muita gente soou como um alerta vermelho, um manual perigoso para manipulação da sociedade. Mas a gente se pergunta, o que leva um psicólogo super renomado a escrever uma coisa tão radical? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar no tempo, para o clima que ficou depois da guerra e para o que o próprio Skinner estava sentindo. O Skinner olhava para os soldados voltando da guerra e viu um futuro meio sem graça para eles. Ele via todo mundo caindo na mesma receita de bolo da vida americana, sabe? Arruma um emprego, casa, compra um carro e pronto. Ele achava isso uma baita desilusão, uma vida meio no piloto automático. Então, para ele, a solução não era seguir o que sempre foi feito, era o contrário, era experimentar. O Skinner acreditava de verdade que dava para usar a ciência, o estudo do comportamento, para construir uma sociedade que fizesse as pessoas mais felizes, mais criativas, com mais propósito, algo que fosse muito além daquele sonho americano padrão. Tá, mas e aí, como seria viver em Walden 2 na prática? Bora dar uma espiada nesse mundo que ele imaginou e ver quais eram as regras do jogo por lá? Lá em Walden Hill, a vida era bem comunitária. Tipo, as crianças eram criadas por especialistas, não só pelos pais. O trabalho era dividido com um sistema de créditos, para garantir que todo mundo fizesse sua parte. E quase não existia propriedade privada. A ideia por trás disso tudo? Sobrar mais tempo livre para a galera fazer arte, estudar, se divertir, tudo organizado de um jeito bem científico para ser o mais eficiente possível. Mas o coração de tudo isso era uma ideia super radical para a época, o fim da punição. O Skinner defendia que controlar as pessoas com medo, com castigo, além de ser cruel, simplesmente não funcionava direito. Em vez disso, a sociedade de Walden Hill seria toda construída com base no reforço positivo. Ou seja, em vez de punir o que é errado, você recompensa o que é certo. E é exatamente aí, sabe, que a utopia do Skinner começa a parecer uma distopia para muita gente. Peraí, se o comportamento das pessoas pode ser desenhado com recompensas, cadê a nossa liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio? É aqui que a coisa fica tensa, a briga entre liberdade e controle. De um lado, os críticos diziam, isso é manipulação, engenharia de gente. Eles viam um controle mental disfarçado que acabava com a liberdade de verdade. Mas a resposta do Skinner era genial e provocadora. Ele dizia mais ou menos assim: gente, acordem! O nosso comportamento já é controlado o tempo todo, pela propaganda, pelo governo, pela cultura. A pergunta dele era: já que o controle existe, por que não usar a ciência para criar um controle que seja bom para todo mundo? Em vez de deixar rolar esses controles que muitas vezes só prejudicam. E essa ideia saiu do livro, viu? Inspirou a criação de várias comunidades de verdade. Só que a maioria não deu muito certo, acabou se desfazendo com o tempo. Aí fica a pergunta: então, a ideia toda foi um fracasso? Olha, não é bem por aí. E a resposta para isso nos leva ao que talvez seja o maior segredo do livro. O que acontece é que quase todo mundo, tanto quem amou quanto quem odiou a ideia, focou na coisa errada. A galera ficou presa nos detalhes, nas regrinhas de Walden 2, mas deixou passar a única regra que realmente importava, o verdadeiro pulo do gato. Lá no livro mesmo, o personagem que funda a comunidade, o Fraser, solta o segredo. Ele diz que o principal é incentivar as pessoas a olhar para tudo, cada hábito, cada costume, pensando, dá para melhorar isso aqui? A grande sacada era ter uma atitude de constante experimentação. O ponto nunca foram as regras, mas sim essa mentalidade de estar sempre testando e melhorando. E é essa a verdadeira utopia que o Skinner imaginou. Pensa assim, não era um mapa com um X marcando o lugar perfeito. Era mais como uma bússola. Uma bússola que aponta para o método científico, para essa ideia de experimentar sem parar, para descobrir, aos pouquinhos, o que de fato funciona para melhorar a vida das pessoas. E o mais legal é que essa ideia central, essa da experimentação, não morreu com as comunidades que não deram certo. Muito pelo contrário, ela floresceu e virou a base de um campo científico inteiro, super importante hoje em dia, a análise do comportamento aplicada, mais conhecida como ABA. A ABA, então, é basicamente a filosofia de Walden Shue colocada em prática, mas como uma ciência séria.
Ela pega essa mesma atitude de experimentar e aplica de um jeito super sistemático, para entender e resolver problemas reais do dia a dia das pessoas. E o impacto disso é gigante. Essa abordagem científica nos deu ferramentas de verdade, baseadas em provas, para melhorar quase tudo na vida. A gente pode até agrupar os resultados em 3 áreas enormes: saúde, bem-estar social e educação. Na saúde, por exemplo, a aba é usada para criar tratamentos que ajudam as pessoas a ter uma vida mais saudável, a lidar com dor crônica e até para deixar o ambiente de trabalho mais seguro. Sempre testando para ver o que funciona melhor na prática. Na parte do bem-estar social, a ciência do comportamento ajuda a montar programas que funcionam de verdade, tipo, para ajudar a gente desempregada a achar um novo trabalho, ou para criar projetos que dão mais autonomia para comunidades que precisam. O foco é sempre em soluções que mostram resultado, que a gente consegue medir. E na educação, então, aqui a aba é super conhecida. Ela é a base dos tratamentos mais eficazes que existem hoje para o autismo. E não só isso, ela também inspira jeitos novos de ensinar que ajudam cada pessoa a aprender no seu ritmo e a alcançar o máximo do seu potencial. Tudo com base em dados, sem achismo. Então, no fim das contas, o grande legado de Walden Chu não é um plano pronto de sociedade perfeita. É uma pergunta que fica no ar para a gente. E se a tal da sociedade perfeita não for um lugar onde a gente chega, mas sim o próprio caminho, um processo de estar sempre melhorando, com a ajuda da ciência? Talvez essa fosse a verdadeira utopia na cabeça do Skinner. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado pela companhia.